Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Débora Easy e hoje eu quero contar para vocês como eu fiz para melhorar o sono do meu bebê. E por que eu estou trazendo esse conteúdo para este canal? Porque a privação de sono fez eu engordar mais de 25 quilos. Então, você que é mamãe de primeira viagem, seria muito legal ver esse vídeo até o final para entender como melhorar o sono do seu filho. Consequentemente, você vai ter força para emagrecer, ok? Fica aqui que eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo desse vídeo. Gente, quando meu filho nasceu, eu não tinha noção nenhuma do que era ser mãe. Acredito que toda mãe de primeira viagem, seja assim. A gente pensa que não vai dar conta, a gente tem medo, mas aquela frase clichê, e é clichê porque faz todo sentido, é que nasce um filho, nasce uma mãe. Sempre. Então, a partir do momento que eu tive ali o Dani, eu nasci como mãe. Eu tinha um instinto protetor por ele fora do normal, sério, para chegar perto dele. Eu ainda tive problema com a amamentação, então eu queria muito que ele ficasse comigo o tempo todo para estimular o leite. Enfim, passei por muita coisa mesmo. Mas, com o tempo, eu comecei a ficar desesperada porque ele não dormia. Não é porque ele não dormia. Hoje, sabendo tudo que eu sei, eu acredito que é porque eu não acertava as janelas de sono. Eu vou colocar um quadro aqui do lado para vocês entenderem. Você, mãe de primeira viagem, você tem que entender o que é a janela de sono. Muitas das vezes, o seu filho está ali chorando, esgoelando, esberrando, e você acha que é fome. Mas a maioria das vezes, eu te falo isso de coração, não é fome, é sono. E assim, hoje, entendendo bem o meu filho, eu sei que eu errei muito nisso, porque eu não tinha noção, eu não fazia ideia. Então, essa tabela de soneca, essa tabela de sono, de tempo acordado, essa janela de sono, eu só fui entender quando ele tinha lá para 6 meses, que é aí que eu comecei a acertar um pouquinho a hora da soneca e tudo mais. Então, vamos supor, só de você acertar a janela de sono, já tá ok. Tem um aplicativo muito bom. Cara, esse aplicativo, ele salvou muito minha maternidade. O nome dele é Napper. Ele literalmente acertava todas as sonecas. Lógico que cada bebê é diferente. Você não vai se orientar só pela janela do sono ou só pelo aplicativo. Você vai se orientar também pelos sinais de sono. Quais são os sinais de sono? Vou colocar aqui do lado. Com a orelha, ele começa a balançar a orelha assim, começa a esfregar o olho. Abrir boca nem sempre é um sinal de sono. Abrir boca pode ser tédio, pode ser porque ele está cansado ali daquele momento, do lugar, do ambiente. Então é muita coisa. Mas a primeira coisa que você vai fazer para acertar o sono do seu filho é acertar a janela de sono. Só um minuto. É de 6 meses. Vamos colocar um bebê de 6 meses. Ele deve tirar ali umas 3 sonecas por dia. Você viu ali que está chegando perto da janela de sono. O que você vai fazer? Correr, dar um banho nele, fazer uma coisa bem relaxante e colocar ele para dormir. Ah, Débora, como que eu coloco ele para dormir? Não importa, eu não sei como que você faz seu filho dormir, se é balançando, se é no peito, não importa. Crie um lugar relaxante para ele dormir. Outro ponto muito importante, eu já fui muito criticada por isso. Sou criticada, na verdade, até hoje, porque o meu filho ele gosta de dormir no escuro e com ruído branco. Por que eu coloco escuro e ruído branco? Vocês vão entender. No início, o povo ficava falando, bebê tem que dormir, aonde ele no claro, para ele acostumar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que, gente, vocês gostam de dormir no claro? Sejam sinceras, dormir no claro com barulho? Ninguém gosta, cara. E assim, o meu filho, ele sempre teve dificuldade em tirar sonecas. Ponto. Então, eu precisei facilitar para ele esse percurso. E como que eu facilitei isso? Escurecendo o quarto, colocando ruído branco.
A partir desse momento, começou a melhorar as sonecas dele, porque antes ele tirava a soneca de 30 minutos. Toda soneca era 30 minutos. Nunca durava mais que isso. Aí ele começou a fazer soneca de 40 minutos, 50 minutos. Mas foi só depois que eu ajustei. Então, vamos lá. Você vai se guiar primeiro pelas janelas de sono. Depois, você vai se guiar. Vai criar um ambiente propício para esse bebê. Não ouvem as pessoas. O bebê, vou falar uma verdade com vocês. Eu conheço muita criança, muita mesmo, que dorme no claro, dorme em qualquer lugar. Mas elas não têm um sono de qualidade. São crianças irritadas, são crianças que não têm paciência. E as que realmente dormem no claro, a mãe faz, dorme em qualquer lugar, são bebês de outra personalidade que nós vamos falar aqui. Entendeu? Mas os bebês com a personalidade agitada, o bebê energético, ele precisa de reduzir todos os estímulos para ele dormir. Se não reduzir os estímulos, não adianta, gente, esse bebê ele vai dormir mal. Me contem aqui o que vocês vão fazer e me falem. Nessa época que meu filho ele dormia muito mal, cada salto que ele passava, tem gente que fala que salto não influencia, mas todos os saltos influenciaram o meu filho. Porque eu acordava ele cedo, eu fazia toda a rotina e mesmo assim ele acordava, gente, de hora em hora. Eu podia contar no relógio. A madrugada era terrível. Eu tinha medo da noite. E aí eu comecei a comprar aquele tanto de curso, coisa que eu acho que toda mãe faz. Comprei curso, aí comecei a ver que o problema era que ele dormia no meu peito. Comecei a enfiar na minha cabeça que eu tinha que deixar esse menino chorando, que eu tinha que fazer autonomia do sono, e que isso e aquilo outro, blá, 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 blá. Nada disso. Não precisa disso. O que o seu filho precisa é que você acerte as janelas de sono dele, dê a ele um ambiente acolhedor para ele dormir e que o dia dele ele gaste energia necessária. Vamos falar sobre o gasto energético. Bebês que ficam o dia inteiro em frente à televisão, eles não gastam energia. Bebês, mas o meu filho não engatinha, o meu filho não anda, o que é que eu faço? Coloca ele no chão para brincar, sentado. Mas ele nem senta ainda. Coloca ele no tummy time. Faça esse bebê gastar energia. Bebê cansado, na janela de sono, dorme melhor. Gente, são coisinhas. Eu sei, eu passei por isso. Eu estive aonde você está, nesse exato momento. Às vezes eu passei até pior, porque o meu filho acordava de hora em hora. E muitas das vezes eu pensava, será que isso um dia vai passar? Será que vai ser isso até quando eu não aguento mais? Passou. Hoje meu filho está com 1 ano e 9 meses. Hoje em dia ele dorme a noite toda. Então, eu quero te falar que vai passar, de coração. Siga o que eu tô falando, que vai amenizar. Parem de achar que... de ir em conversa de consultora de sono, fazer seu filho sofrer. Pra quê? Deixar seu filho chorando horas. Isso é crueldade. Não faça isso com seu filho. Se ele acostumou a dormir no peito, você se sente bem com isso? O que é se sentir bem? Débora, eu não ligo do meu filho dormir mamando. Então mantenha assim. Eu ligo do meu filho dormir mamando. Então você tem que trocar essa associação de sono. Se você chegou até aqui, provavelmente meu conteúdo te ajudou. Então você pode me retribuir, sabe como? Dando like, se inscrevendo no meu canal, para você receber sempre, sempre, sempre. E bora continuar o assunto. Todo mundo tem associação de sono. Gente, sabe qual que é a minha associação de sono? Vou falar com vocês. Eu coloco um vídeo no YouTube para eu escutar. Aí eu fecho o olho, coloco o vídeo e assim eu durmo. Mas uma coisa eu falo com vocês, sem vídeo no YouTube parece que eu não consigo dormir, eu fico rolando na cama. Se a gente que é adulto tem alguma associação de sono, porque o seu bebê, que acabou de nascer, não importa se ele tem 6, 7, 8 meses, ele é um bebê, acabou de nascer. Por que que ele tem que saber dormir sozinho? Gente, é muita crueldade. Não faça isso com o seu filho. Você não vai deixar ele chorando. Não precisa disso. Ajuste as coisas que eu tô falando. Outra coisa fundamental, acordar cedo.
Sim, os bebês precisam acordar cedo. Eu fiz muito errado, porque como eu não tenho rede de apoio, como eu sou sozinha com o Dani, eu acostumei ele a acordar muito tarde. Então a gente acordava todos os dias, a gente era 9, 10 horas. E isso ia só estendendo o sono noturno dele. E aí, amanhã de um trapo, porque ela tem que olhar o menino durante o dia e depois ela também tem que olhar essa criança à noite também. Né? Então é mais complicado. E o menino, principalmente ali antes dos 1 ano, ele precisa ter sonecas de qualidade. Ele precisa também ter um sono noturno reparador. O bom do meu filho era que, se eu colocava ele para dormir 10 horas da noite, ele dormia até 10 da manhã. Ele sempre fez 12 horas de sono. Picado, mas fazia. Então, assim, mas o importante é acordar seu filho cedo. Acorde-o estourando até 7h30. Quando eu passei a acordar o meu filho mais cedo, a noite dele melhorou muito. Ah, Débora, mas eu acordei meu filho cedo hoje. Tudo desandou. A rotina desandou, não deu certo, a noite foi ruim do mesmo jeito. É um processo, tá, meus amores? Não é porque você acordou seu filho 7 horas num dia, que no outro ele vai dormir a noite inteira, vai dar tudo certo, aí você larga pra lá. Não. É um processo. Tenta esse processo por 1 semana. Se não deu certo, você tenta outra coisa. Mas por 1 semana você vai tentar tudo o que eu tô te falando, tá bom? Não é assim que as coisas funcionam. Desculpa estar falando desse jeito, mas é porque tem gente que tenta uma vez só, desiste e volta para aquela loucura toda que é a maternidade. Eu falo que o meu segundo filho, eu vou fazer tudo diferente. Depois eu vou fazer um vídeo sobre coisas que eu faria hoje. Se eu estivesse grávida hoje, eu quero engravidar de outra criança. Lógico que é de outra criança, né? Não de um animal. Mas, não por agora. E eu vou fazer muita coisa diferente. E uma delas é fazer isso tudo que eu tô falando com vocês desde sempre. Rotina. Isso é rotina. Agora vamos a como que o sono do meu filho melhorou de fato. Bom, o sono do meu filho melhorou de fato quando eu comecei a fazer todas essas coisas. E eu não tirei o peito dele. Em nenhum momento eu tirei. Eu não tive coragem. Teve uma vez pra não falar, ela tá mentindo. Eu tentei, ele chorou por quase 1 hora, gente. Eu me arrependo tanto disso. Porque ele ficou a noite inteira tremendo. Com medo. E ele ficou assim por uns 3 dias. Toda hora ele lembrava que ele não ia ter o TT dele pra dormir. Ah, Débora, mas como é que você vai fazer na hora de você desmamar? Vai chegar a hora de desmamar. Ele tá com 1 ano e 9 meses. Eu vou amamentar até 2 anos. Há tempo para todas as coisas. É uma coisa que eu vou fazer no tempo certo. Agora, para calar a boca de todas as consultoras, o meu filho dorme a noite toda. O meu filho acorda às 6h40, que ele vai para a creche, ele fica lá até 7 horas eu deixo ele lá. Ele fica até 11h10 eu busco. E 8h30 ele tá dormindo, mais ou menos 8 e pouco. E ele dorme a noite toda, ele não tem um despertar. Porque tá tudo alinhado. Conforme eu falei com vocês, ele acorda cedo. Hoje ele tira uma soneca. Aí na escola, ele não tira soneca. Mas eu vou explicar por que ele não tira soneca lá. E aqui em casa ele dorme entre 1h40 e 2 horas. No peito, tá? Consultoras. Eu tô falando assim porque eu fui pressionada por muitas consultoras assim que eu conversava, que era errado o jeito que eu fazia meu filho dormir, que ele nunca ia dormir uma noite inteira sozinha. Gente, meu filho ele é energético, ele tem muita energia. E mesmo sendo assim, ele dorme a noite inteira. Então, voltando à rotina dele. Aí à tarde a gente brinca. A tarde é dele. Agora eu vou terminar de gravar esse vídeo, vou trabalhar. Deixo tudo prontinho à tarde, eu sou toda dele. A gente brinca. Outra coisa importante também, você tem que ter momentos com seu filho. Se o seu filho, momentos de conexão com você, principalmente nos primeiros meses de vida. Então, se você não tem um tempo de qualidade com seu filho, ele vai dormir mal à noite, ele vai te procurar à noite. À noite, ele procura tudo que ele não teve de dia. Se ele não teve uma boa soneca de dia, ele vai refletir na noite. Se ele não teve momentos bons com a mamãe, com o papai, vai refletir na noite dele. Ah, Débora, mas eu trabalho o dia inteiro, não importa. O horário que você tiver com ele em casa, 1 hora você vai estar com ele em casa. Sejam 15 minutos, mas que sejam minutos de qualidade. O que são minutos de qualidade? Sem telefone perto. É pegar seu filho, é abraçar, beijar, é brincar, é ter um tempo com ele. Isso faz toda a diferença. Então, voltando ao que eu estava falando.
Meu filho chega de tarde, eu fico com ele a tarde inteira, a gente brinca, a gente passeia todos os dias, eu passeio com ele. Importantíssimo, você tem que passear com seu filho, não importa a idade. Ah, mas ele é bebezinho, põe no carrinho, vai passear, vai ver árvore. Ele precisa desse contato com a natureza, com a rua que seja, mas ele precisa sair de casa, porque isso também ajuda a gastar energia. Todos os dias, sem cessar, eu saio com o Dani. Faça chuva ou sol, eu saio com o Dani. Então, todos os dias, a gente sai ali por volta de umas 5h30 da tarde, a gente dá uma volta no quarteirão. Eu vou com ele na padaria, deixo ele comprar uma coisinha. Às vezes, tiro ele umas 2 vezes por semana, a gente vai no shopping. Eu levo ele para conhecer lugares, inclusive no meu Instagram. Eu tenho vídeos de lugares que a gente conhece. Às vezes eu levo ele num parquinho diferente. Enfim, eu sempre tenho um tempo para o meu filho. E você também tem que ter. Fazendo todas essas coisas que eu te falei. Volta aqui e me fala se o sono dele não melhorou. As pessoas me criticam. Falam assim, nossa, a Débora não sai de casa principalmente quando ele fazia mais de uma soneca. Eu evitava sair de casa nos horários perto da soneca dele. Só se fosse uma coisa muito urgente. Ah, mas é neurotada. Gente, é só 1 ano. Sabe? É só 1 ano que você vai abdicar de algumas coisas. Porque a partir de 1 ano, a maioria dos bebês, eles reduzem de 2 para 1 soneca. Fica mais tranquilo, sabe? Você administrar assim. Já aconteceu, óbvio, da gente viajar e o Dani tirar uma soneca mal dormida assim na praia e tal. Aconteceu, mas é um evento. Eu abro exceções. Mas a exceção aqui em casa não é sempre. Principalmente nesse tempo, que foi antes dele tornar de 2 para 1 soneca. Eu falo que, filho, a gente tem que abdicar de muitas coisas. Depois que você passa a entender isso, a sua vida muda, assim, radicalmente, cara. Porque a gente porque quer manter os mesmos padrões de vida que a gente tinha antes de ter filho. A maioria das vezes a gente não quer abrir mão. E tudo que a criança precisa para ter um sono de qualidade melhor, para ter uma alimentação melhor, uma vida melhor, é isso, é você abrir mão. Você abrir mão de algumas saídas por um tempo, sabe? Faça isso. Eu deixei de ir muito aniversário, que às vezes as pessoas marcavam aniversário 8 horas da noite. Antes de 1 ano do meu filho era impossível ir, não tinha como. Eu sabia que ele ia dar trabalho para dormir. Agora eu vou falar rapidinho, porque eu acho que isso vai dar uma pauta muito interessante para um outro vídeo. Eu acho que esse vídeo está ficando muito longo. Mas cada bebê tem uma personalidade, tá bom? Tem bebês que são adaptáveis, que é aquele bebê que não chora por nada, ele é tranquilo, ele aceita tudo de boa. Ele é um bebê que as pessoas costumam falar assim, nossa, nem parece que tem bebê na sua casa. Esse bebê, ele é mais adaptável. Ele pode ser que ele durma de dia em qualquer lugar. Pode ser que você não tenha que abrir mão de tanto aniversário e tudo mais. Pode ser que a noite dele, mesmo você não fazendo nada no dia dele, na rotina dele, ele durma bem. Existem bebês assim, acreditem. Eu conheço bebês assim. Mas tem um outro tipo de bebê, que é o bebê energético. É o meu bebê. São bebês que têm muita energia. Muita. São bebês que, se a soneca passa das 4 horas da tarde, pode ter certeza que ele vai dormir muito tarde da noite. Não importa o que você faça. Porque o bebê, quando ele não tá com sono, não adianta, ele não vai dormir. Tá? Não adianta você ficar horas e horas no quarto tentando fazer dormir. Se ele não tiver com sono, se ele não tiver com a pressão do sono, se não tiver com a janela do sono adequada, ele não vai dormir. E o meu bebê é esse bebê. Ele, hoje em dia, às vezes eu tenho até conversa com a minha amiga, que ela fica besta, porque o filho dela, ele sempre acorda às 6h40, 7 horas da manhã. Igual meu filho. Só que o filho dela, ele pode dormir, vamos supor, tirar uma soneca 4 horas da tarde, acordar às 6 da tarde, lá para 9 horas ele tá dormindo. Sabe quando que meu bebê vai fazer isso? Nunca. Aqui em casa, a gente faz de tudo pra soneca não dar mais de 4 horas. E se der, eu seguro e não deixo ele fazer.
porque eu sei que ele vai dormir muito tarde da noite. Ele tem muita energia. Para vocês terem ideia, a energia desse menino, na escola que ele entrou, todo mundo tava fazendo soneca. Lá, essa escola, ela é só 4 horas por dia. E meu filho, e todo mundo tirava soneca. O meu filho não tira. Ele é o único que não dorme na escola. A professora me falou, não tem outros assim lá. Ele é o único. E já tem 2 semanas que ele tá na escola. Eu até achei que com o tempo ele ia, sei lá, tirar um cochilinho de 15 minutos. Não é o caso dele. Ele fica aceso, brincando. É o terror das professoras. Mas ele sempre foi assim. Ele é um bebê energético. E bebês energéticos, eles exigem muito mais da mãe. Bebês energéticos, eles exigem até mais da mãe sobre a amamentação. Eles ficam pendurados no peito. Eles têm muita necessidade de sucção. Existem vários tipos de bebês. Tem o energético, tem esse adaptável. E tem também o bebê, que ele é meio termo. Ele não é nenhum nem outro. Ele segue todas as regras. Ele alcança todos os marcos. É um bebê que, se colocar para dormir, ele vai dormir na hora certa. Ele não é nem tão tranquilo, nem tão energético. Ele é meio termo. Existem várias formas de você descobrir qual é o tipo do seu bebê, depois eu explico para vocês. Mas saibam que, se você acha que seu filho é energético porque você observa ali que ele tem uma energia muito além da conta, você precisa urgentemente reduzir estímulos para ele dormir. Senão você não vai dar conta. É sério. É preciso, é necessário. Mas é isso, gente, que eu queria falar com vocês, dar algumas dicas. Depois eu volto, dou mais dicas também. Esse foi um dos fatores que me fez engordar muito. Porque como ele acordava de hora em hora, eu não acertava a janela de sono, eu não sabia o que eu estava fazendo, na verdade. O que aconteceu? Eu acordava muito ansiosa, então eu comia. Agora que meu filho dorme a noite toda, que ele tá indo pra escolinha, que eu tô indo pra academia, que eu tô conseguindo cuidar de mim um pouco, eu tenho mais energia, mais disposição. Sempre tive, gente. Mesmo dormir mal, eu acordava cedo, arrumava casa. Então eu pegava ele, sempre arrumei casa com ele, sempre fiz tudo com ele, mesmo estando em privação de sono, mas eu não conseguia controlar minha boca. Eu não conseguia parar de comer, eu comia tudo, eu engordei muito. Já falei sobre isso no vídeo anterior que tá aqui, depois vocês dão uma olhada. Como a privação de sono me fez engordar mais de 20 quilos. E é isso, depois eu volto com mais dicas. Hoje o vídeo eu queria muito falar sobre o sono do meu filho. Pra você que é mãe, faça direito, tá bom? Beijos.